alunos, vamos lá para mais uma aula de ciências. Sejam todos bem-vindos. Essa aula é uma aula introdutória do conteúdo sobre o planeta Terra. Então vamos lá para essa viagem. Então olha aqui. Aqui eu tenho uma imagem. Na verdade, eu tenho 4 imagens. A última está um pouco cortada, mas dá para perceber que aqui nós estamos vendo fotografias do Sol. E essa imagem, ela está no livro de vocês. Ela é uma montagem e ela foi criada a partir de múltiplas exposições do Sol. E o fotógrafo, ele posiciona o equipamento em um tripé e o mantém na mesma posição ao longo do dia, fazendo registros em diferentes momentos e depois unindo-os digitalmente, ele cria esse efeito. Então você vê, isso aqui é momentos diferentes do Sol durante o dia, mostrando como se o Sol fizesse esse movimento aí, ó. Ele tá mais a pino, aí ele vai descendo, como se fosse um degrau após o outro. E aí eu posso fazer algumas perguntas para a gente estar falando a respeito dessa imagem. A gente pode analisar ela e descrever o caminho que o Sol percorreu no céu ao longo do dia. É possível a gente saber o sentido desse movimento? Então, assim, a gente consegue ver que ele faz um arco, né? Ele faz um arco. Então, esse movimento é um movimento arqueado ou curvado. Como é possível saber se o Sol está a pino só observando nossa sombra sem olhar para o céu? Então, aqui já você tem uma ideia de sombra. Você sabe que a sombra ela depende da luz, né? A luz incide sobre um objeto e o lado dele que não tem essa luz incidindo forma sombra, né? E o Sol nessa imagem, né, quando ele está a pino, as projeções não, na verdade, elas não formam sombra, né? Então, se o Sol está lá bem no centro, que a gente fala a pino, é no centro do céu, ele não vai projetar sombra naquilo que está vertical, na vertical. E aqui eu também posso fazer outra pergunta. Ao longo do dia, retratado na imagem, parece que o Sol ficou a pino? Então, se a gente observar bem, não parece. Não parece em nenhum momento que ele ficou a pino, né? Embora que a gente tenha essa ideia de que o Sol ele sempre fica a pino, próximo do meio-dia, isso só ocorre na zona intertropical, né? E a gente vai falar um pouquinho ao longo desse capítulo. Então, isso aqui é um conteúdo novo para vocês. E eu estou falando isso porque a gente vem para agora falar sobre o formato da Terra. Mas o que será que tem a ver o formato da Terra com o movimento que eu vi agora nessa imagem que o Sol fez ao longo do dia? Porque ele parecia ocupar posições diferentes. Então, é uma introdução. Isso aqui eu não vou responder já nessa primeira aula, isso aí a gente vai conversar nas próximas aulas. Mas nessa primeira aula, nós precisamos entender o quê? Que o formato da Terra, ele não é esférico, como as pessoas acham, tá? Ele tem uma aparência esférica, né? Igual está falando aqui, a Terra tem um formato praticamente esférico. Não dizemos que ela é uma esfera perfeita, basicamente por 2 motivos. Em primeiro lugar, ela possui uma superfície irregular. O que é irregular? Ela faz ondas, ela faz curvas, e tem as montanhas, vales no relevo. E em segundo lugar, o planeta é um pouco achatado nos polos, tá? Ele é abaulado na linha do Equador. Então, ele tem esse leve achatamento no Polo Norte e no Polo Sul. E ainda é abaulado, tá? É mais gordinho na linha do Equador. Por esse motivo, esses 2 motivos, o termo esferoide,
que significa parecido com esfera, é mais adequado para descrever o formato do planeta onde vivemos. Na verdade, a gente fala que ela é geóide, tá? Porque ela é achatada nos polos. E aqui a gente tem tanto ela como vista do espaço, tá vendo? Terra vista do espaço é a imagem obtida pelo satélite GOES, tá? E aqui embaixo você consegue ver esse raio polar, tá? Mostrando dentro dela, interior da Terra, né? Já aqui embaixo a gente vê uma gravura, uma pintura, né? Um desenho bem antigo, de 1888, e ele mostra as crenças mais antigas sobre o formato da Terra, que falavam que o formato da Terra era plano, né? Uma Terra plana, formato de disco, tá? Aqui a gente tem também no livro de vocês, essa daqui é uma página do livro, tá? E tá trazendo o significado da palavra abaulado, que é saliente ou curvado, tá? E a constatação de que o planeta é esférico é relativamente recente na história. Diversas civilizações antigas acreditavam que a Terra fosse plana como um disco. Então, assim, essa questão da Terra plana, né, tem o movimento terraplanista, que fala sobre isso, e tem o movimento também que fala que a Terra é geóide. Tá? Então, aqui a gente tem duas vertentes. Mais para frente a gente vai estar abordando todas essas questões. Essa é apenas uma aula introdutória, tá? Bons estudos para vocês. Até mais.